fiz um teste aqui do celular, comprei um Motorola de Outlet, saiu R$ 400 mais barato. O que eu economizei aí, eu comprei um SSD para colocar naquele note horrível, né? Que eu faço os vídeos, talvez dê uma ajuda, um SSD ali. E aí, assim, bom, deixar logo de cara o que é esse vídeo, né? Esse vídeo, ele é uma denúncia. Vamos começar, né, de um jeito que menos impactante. Era uma denúncia de uma lábia de vendedores com moral e ética questionáveis, tá bom? Mas é sobre isso. Eu tô doente aqui, então a garganta vai bagunçar aí o vídeo. E do que se trata, né? Como eu vou colocar no título, se trata da NT, Novos Talentos. E por que que não é uma denúncia formal, né? Eu já fiz essa denúncia, aliás, ela correu todo o PROCON, todo o processo. No final, o PROCON teve uma reunião, né, com a NT, com um terceirizado da NT, né? Nem era NT, os caras nem se dão o trabalho disso. Não foi, não chegamos a acordo nenhum, né? Porque eu queria parte, não ressarcimento, né? Mas uma devolução do produto que não foi entregue porcamente, como eu vou falar. E aí o PROCON me indicou a abrir um processo, né, judicial contra a ANT. No Pequenas Causas, porque o valor está dentro do Pequenas Causas, ou juizado especial, se preferir. E o que ocorre é que eu não vou fazer isso, né? Eu ia fazer isso em janeiro, o fórum aqui de Piracicaba estava em recesso, eles atendem por uma faculdade privada, né? Enfim, né? E aí, quando voltou, logo depois do carnaval, fazendo valer a máxima do Brasil, né? O tempo já estava escasso, já foi piorando. E hoje, então, justamente esse vídeo aqui deve ser curtíssimo. O tempo está mais escasso do que nunca, né? O que eu uso aqui de escritório para trabalhar, né? E que seria o futuro quarto do Leon, né? Ele ficaria livre, né, de fim de semana e à tarde, nem isso mais fica, né? Porque estou compartilhando agora com meu irmão, então o tempo cortou mais ainda. E por que fazer esse vídeo? Porque antes que eu pare totalmente de fazer, eu ainda me comprometo a entregar a parte 2 do resumo do livro do Máquina, assim que eu conseguir ler, e aí gravar o vídeo. Mas se eu parar de fazer vídeo, eu queria pelo menos deixar essa denúncia aqui, porque se ela atingir aí a média de visualização, né, normal, quando eu não abordo alguém tipo Gustavo Machado, e aí chega a 90 viewers, se ela chegar aí nos 10, que é a média do normal, né, que é quando não tem nenhum react, não tem nada, aí só isso já vale a pena se chegar em 10, digamos 7 aí, que eu não conheço. Se uma pessoa não cair na conversa mole que eu caí, já me dou por satisfeito, né? E por que também não fazer a denúncia? Assim, eu falei com um amigo advogado, né, na época aí, ano passado, né, atrasado. Ele ouviu o áudio que eu gravei, né, da reunião. Eu já citei em outros vídeos alguma coisa sobre isso. E ele mesmo não se empolgou muito, né, em falar que eu ia ganhar e tal. Mas enfim, como é juizado civil, não tem custos, valeria a pena. Mas é aquilo lá, estamos no capitalismo, tempo é dinheiro. Não é só dinheiro, né? Como eu falo, tempo é vida. Você gasta a sua vida para tentar reaver aí, sei lá, 10 mil, que não resolve a vida de ninguém, né? No máximo você sai do afogamento por um tempo, não serve para muita coisa, né? E aí, então, é sobre isso, é sobre NT. O que é NT? A Novos Talentos, uma suposta agência de modelo, né? Suposta, assim, deve ter um ou outro lá, não é possível que não tenha, tá? E na época aí, eu estava vindo do Pará, né, com a minha esposa e minha enteada e meu filho. E minha esposa viu isso no Facebook, que ia ter um evento no hotel aqui em Piracicaba. E ela falou, olha, Lucas, não sei o que lá, né, vamos lá fazer um evento e tal, para modelo. Então, assim, eu já tinha sido abordado no Instagram
por fotos com a enteada e por headhunters, né? E isso já tinha acendido uma luzinha nelas, né? Porque no Pará nem isso tem, assim, até pouco tempo, então nem se ouvia falar desse tipo de esquema de evento, de seleção de modelos no Pará, não tem, né? E aqui em São Paulo tem, pelo jeito tem muito. E aí a gente foi, né, nesse evento. Claro, eu pesquisei um pouquinho antes, né? Eu pesquisei, eu olhei, na época, a Novos Talentos tinha um site com os agenciados, tá? Eles nem isso têm mais hoje em dia. Isso ia cair muito bem no meu processo quando eu falasse. Então, lembrando, eu estou fazendo uma denúncia de ética, não uma denúncia de lei, né? Legal. Mesmo assim, isso pode ser usado contra mim, digamos que chega na NT, a NT resolve me processar, eu vou achar até bom, porque se ela me processar, eu vou processar de volta e a gente vai pro embate de verdade, que é o que ela merece, né? Mas eu vou seguir essa linha para não entrar em muitos problemas, né? Não é o que eu quero, não, mas o que ela merece, ela merece. Então, o que acontece? A gente foi nesse evento, eu pesquisei um pouco antes, eu olhei o site, achei estranho, assim, porque você está acostumado com um certo tipo de modelo nas revistas e na, e na TV. Mesmo que tenha aí, né, inclusão e tal, vai entrar um pouquinho melhor nisso daqui a pouco. Mesmo que tenha tudo isso, você está acostumado com um certo padrão de modelo na TV, tá? Em TV, em papel, em embalagem, qualquer coisa. E eu olhei o site e falei, nossa, ou o fotógrafo é muito ruim, ou a galera não entra nesse padrão, não tem nada a ver com o que a gente está vendo. Isso aí já me, assim, deu alerta. Eu conversei com um amigo meu que mexe com foto, né? Ele é geógrafo como eu, mas ele tem uma segunda graduação em fotos, a minha em computação dele em fotos, em fotografia. E aí eu perguntei, né? Eu mostrei e tal. Ele falou, não, assim, às vezes o cara segue outro padrão, os caras tal. Ele não falou que era um bagulho, assim, para se desconfiar. E ele falou também que, eu perguntei preço de book e tal. Eu me lembro dele falar que varia muito, mas deveria estar entre 1.000 e 2.000, né? No máximo, é um book físico, né? Nem isso ele tem entrega, é uma vergonha. E aí o que acontece? Eu fui com o alerta amarelo da Enterprise ligado e, e é claro, né? E aí eu tava trabalhando ainda porque tava no finzinho do expediente, eu falei, bom, o que eu tô fazendo dá para terminar aqui no computador de boa, vocês vão lá, eu fico aqui. Foi rápido, né? Piracicaba é tudo uma coisa do lado do outro, ainda mais de carro, foi rapidinho, eu cheguei lá e comecei a trabalhar enquanto elas foram fazer sessão de foto e tal. O que acontece? Foi a minha esposa e a enteada e o meu filho no colo, né? Ela fez tal, todas as fotos tal. E eu fiquei lá trabalhando. O que acontece? Uma hora a minha esposa chegou e falou: Lucas, estão te chamando lá, né? Por quê? Aí por quê? Porque os caras também queriam o Leon. Meu filho. Queriam também agenciar ele, que era um bebê e tal. E aí, cara, nossa, papo furado. E o meu alerta já amarelo já ligado. Mas qual que é o problema? Eles chegaram. Esse é o principal problema ético e moral que eu vou denunciar é esse. E um outro que é igualmente ruim, né? O que eles fazem? Eles focam em crianças, em idosos, em, em pessoas fora do padrão normal de beleza, como eu disse. Então, sei lá, você tem Asperger ou Down, ou sei lá, tá fora do padrão, os caras vão focar em você, né? Falar que tem um mercado para isso e tal. E em criança é muito cruel, porque eles, principalmente na menteada que veio do Pará, né? Essa realidade não está presente no Pará, não é nem um pouco fácil. Quando você chega aqui, você tem toda essa ilusão, que os caras nadam de braçada nessa ilusão. Então, quando eu entrei, a minha enteada tava com um brilhinho no olho, assim, ó. Ela tava dando pulinhos, literalmente, e gritinhos de alegria, porque falaram que ela foi aprovada como modelo. E daí, os caras vieram, primeiro, falaram pra minha esposa que o valor era 2.000, alguma coisa assim. E quando eu sentei lá, me falaram que era 12.000, né? Esse é o primeiro. Aí eu não sei se minha esposa confundiu ou não, vamos deixar aberta essa hipótese. Qual o segundo problema ético gravíssimo, na moral e ético aí? É que os caras falaram
que os dois iam sair com 3 marcas cada. Falaram isso, tá? Eu não consegui gravar, infelizmente, mas eu gravei a outra parte que meio que corrobora com isso, tá? Confirma. E, e aí, o que eles falaram pra mim? Não, ó, ela vai sair trabalhando com essa marca, e ele vai sair com essa, uma de fralda e tal. Explicaram todo o esquema que uma parte deve ser real, né? De você talvez ganhar em fraude. Toda essa parte é verdadeira, mas essa parte é falsa. E os caras fazem isso, tá? E aí, qual que é o esquema aí? Eles ficam com um som bem alto, tocando de fundo. Ah, aquela vibe, música eletrônica, você tá na SP Fashion Week e tal, mas esse som ele serve para outra coisa também, que é justamente você gravar a coisa e ficar complicado de ouvir. E eu já tava com o alerta amarelo aceso, eu falei assim, eu fui passar o cartão foi recusado, o valor era muito alto. Eles pediram para passar outro e tal. No final, o meu de crédito passou, parcelou em 12 vezes. E é claro, eles reduziram, né? Eu não sei, eu acho que estava bem mais que 12, tá? Ficou em 10 e pouco, mas estava bem mais que 12, porque eles queriam cobrar um valor tipo 7 mil de cada um, do Leon e dela. Aí falaram, não, então não vamos cobrar dele, fica fazendo uns rolos. Claro, eles vêm, ó, a gente não vai ganhar nada, na verdade. Mas se a gente enganar esse trouxa aqui, a gente vai ganhar isso. Então reduz mesmo, não tá nem aí. E aí eles oferecem, na hora, né? Eles oferecem, e você receber o cachê daquele trabalho que foi feito lá de piloto, né? Para o teste, ele é um trabalho. Eles falam, olha, esse trabalho já saiu com, eles já saíram com esse trabalho. E eles oferecem descontado o pagamento, né? Por quê? Porque, na verdade, não tem nada, é tudo mentira, né? É tudo vago, nada daquilo é real. E aí, tanto faz para eles baixar 1.000, eles já jogam o preço lá em cima justamente para isso. Então, era 1.200 o cachê. E eu já com o alerta ligado, falei, não, quero receber, mesmo que eu pague mais agora, eu quero receber depois, justamente para saber se era um golpe feíssimo, né? Porque o meu alerta principal era que fosse um golpe mesmo, e aí eu passasse o cartão, me roubassem e eles desaparecessem do nada. Eu já tinha visto que tinha site, mas vai saber, né? E aí, assim, eu podia ter falado não e ter vazado, né? O problema é o jogo psicológico que eles fizeram com as crianças e minha esposa também, né? Um jogo psicológico feíssimo com as minhas crianças, né? O bebê não tava nem aí, mas a minha enteada tava. E eu falei, bom, eu não tinha comprado apartamento ainda, isso atrasou, aliás, né, a minha busca. E eu falei, bom, vamos arriscar, né? E aí, qualquer coisa eu processo os caras e tento reaver aí se isso for um golpe completo e tal. E o segredo é isso, é não ser um golpe completo, né? É ser algo distorcido, alguma coisa meio só antiética e amoral, sabe? Uma coisa meio pra chegar no julgamento e eles terem como julgar isso daí, e no final o juiz tem que decidir, não tem nada explícito. E enfim, quando eu cheguei para peguei o contrato, falei, não, eu quero ver o contrato, tal, né? Então eu acabei pagando antes de assinar o contrato. Isso. E aí, quando eu peguei o contrato, eu fui sentar com outra pessoa e a suposta promoter das minhas duas crianças, que depois desapareceu, nunca mais entrou em contato. Eu tirei uma dúvida com a moça que não era promoter, que era responsável pelo contrato, que parecia ser a única pessoa ética de toda a equipe ali, tá? Parecia pelas conversas posteriores e tal. E aí eu falei, olha, no contrato tá falando que não tem, vocês não garantem emprego aqui, mas lá atrás vocês me falaram que tava com três marcas cada um. Aí ela, peraí, eu vou chamar o promotor, tá? Chamou o promotor. E aí eu comecei a gravar, escondido, no celular no bolso. E aí o som bombando e tal, mas ainda dá pra ouvir, tá? E aí essa promotor chega e eu repito a pergunta, só que eu tenho a mania de dar a corda ou pro maluco se enrolar ou pro maluco se safar. Nesse caso aí, não sei bem, talvez mais se safar, mas eu falei, então, vocês falaram isso aqui não tá aqui, mas é por quê? Porque é um pré-contrato, esse trabalho, tá pré-aprovado, isso. Aí ela falou, isso, eu dei a corda pra ela. Isso é pré-aprovado, então não é que não está indo no contrato porque foi pré-acordado com não sei quem, com essa marcas e tal. E aí no final, bem, pagaram o cachê do trabalho da minha enteada, do meu filho não, né? Não pagaram. Esse era outro motivo que eu podia jogar lá no processo.
E depois eu fiquei pedindo, e assim, os canais de comunicação, os oficiais que estão lá no contrato, são horríveis, os caras nem respondem, às vezes respondem em outro, são vários números de celular. Essa empresa é de São Paulo, da Zona Oeste, lá da Zona Oeste, perto do Shopping Dourado. Se bobear, não, não, é Vila Sônia, eu acho, é perto. Que eu conhecia uma que eu passava em frente, fica perto do Shopping Dourado. Não, é uma na Vila Sônia, endereço, nunca vi fisicamente. E aí foi isso, né? Eu assinei lá, fui embora e eu tive que ficar cobrando. Eu já saquei que era uma coisa enrolada, né? Não era um golpe explícito, né? Eles ganham dinheiro desse jeito. Já saquei que também que os caras fazem isso sempre, deve ser mais de uma empresa fazendo isso, e já saquei que. E aí eu falei com o meu amigo advogado, e aí, meu, é isso mesmo, os caras dão golpe mesmo e eles agem entre as linhas. E, e às vezes dão, às vezes não, eles vão na taxa, né, de lucro deles, incluindo o que eles gastam em processo. Eu procurei CNPJ, tem vários processos rolando contra os caras. E aí, por exemplo, demoraram para pagar o cachê dela, né, um cachê fictício. Eu fiquei cobrando o resultado do trabalho. Meses e meses depois me mostraram uma empresa chamada Nepeti no Instagram. Não tem nem loja, não tem nada. A loja deles é no Instagram, tá? Com certeza é de alguém relacionado a eles, né? Não tem outra. É de alguém relacionado a eles para dar um verniz nesse esquema todo aí. Então até apareceu as fotos dela lá vendendo aquelas roupas lá, né? E foi só isso. E nunca mais foi chamada para nada, claro. Nem ele. Eles costumam. Ah, o site desapareceu logo em seguida. Uns meses depois desapareceu. E quando eu fiz a reclamação no Procon, já tinha desaparecido aí, quando eu estava no meio do processo do Procon. Eles demoraram um absurdo para entregar as fotos tratadas, tá? De cara eles entregam as brutas. Depois entregaram as tratadas, que eu vi pouquíssima diferença. Entregaram um pendrive para cada um pendrive de qualidade horrível. O da minha enteada eu deixei um dia na TV, que ela estava vendo na TV as fotos. De um dia para o outro, vários assim, a proteção do pendrive preta ali derreteu. E ele parou de funcionar. Você vê como que é a qualidade, né? O do Leon ficou guardado, sem nem onde tá hoje. Tinha 4 GB. Não serve para muita coisa, né? Acho que até jogou fora já. E enfim, não tem nenhum book físico. Um valor absurdo que você paga, não tem nem um book físico. Por isso que eu tinha assim, vários elementos para colocar no processo. E por fim, no final do Procon, chega uma moça falando que entrando em acordo, aí só aí, eles entregaram um pouco antes, tá? Porque eu tava no Procon, senão não ia nem entregar as fotos. E a desculpa foi que mandaram pro e-mail da minha esposa, que mal olha o e-mail. E eu falei, cara, tá no contrato aqui o meu e-mail, né? Até isso, né? Tipo, uma mistura de incapacidade com falta de moral e ética. E aí foi isso, né? Foi isso. No final eu me conformei com esse golpe aí, esse golpe ético-moral, tá bom? E eu pensei, pô, eu vou deixar isso registrado aí, nem que salve uma pessoa no futuro distante. Embora, né, um outro motivo para eu nem seguir muito com esse processo, embora devesse dar uma porrada mesmo nesse processo para ajudar a enterrar, mas a IA vai matar todas essas empresinhas, né? Então, uma empresa que tem a Gisele Bündchen e tal, os caras vão continuar, né? Uma empresa que trabalha com gente pouquíssimo famosa, que vai sair numa capa de Pampers, né, que ninguém sabe o nome, vai sair numa marca de talco, sei lá, vai virar IA, né? É certeza isso, eu tenho certeza absoluta. Tinha até o meu amigo falou, ó, tem uma moça que eu conheço numa rede de supermercado que tá afim aí, ó, pode te ajudar. Ela nem ligou, nem entrou mais em contato, por quê? Porque ninguém vai usar mais modelo, né? Vai ser que nem, por exemplo, em Salinas tinha um dono de mercado perto de casa que ele usou o neto dele nas fotos, tal. Vai ser isso ou IA, porque você vai gerar com muita facilidade, né, o modelo de IA. Não tem por que gastar com modelo e ter dor de cabeça de processo, tá? Vão morrer, tá? A NT vai morrer. Mas fica aí o aviso, né, que eles com certeza
continuar, o quanto de tempo eles tiverem de vida, eles vão continuar querendo aplicar esse tipo de esquema, né? Usar esse tipo de moral e ética que eu achei muito feio. Eu tenho tudo guardado aqui, toda a documentação, inclusive arquivo de áudio, então se eles me processam eu vou para cima com tudo isso. Mas, enfim, era isso que eu queria registrar. E, é claro, eu não sou o Felca, não vai dar um negócio de parar no Jornal Nacional, com certeza todo mundo sabe. Esse golpe é meio que a CNH do brasileiro, né? Médio. Todo mundo sabe que tem esquema, tá? E aí fica uma palhaçada velada, umas coisas muito feias na nossa sociedade, cara, muito feio. Enfim, era isso que eu tinha pra gravar.